Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Pode sentar no seu lugar. Vocês não têm ideia da felicidade que eu estou de estar aqui. É muito importante para mim. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Os pastores dessa igreja, de forma geral, todos fazem parte da minha história, da minha caminhada. Líderes e irmãos também que me conhecem. Quem aqui não me conhece? Só para eu ver como é que tá. Quem não me conhece, levanta a mão. Amém, que bênção. Então, como o pastor falou, eu fiz muitos anos parte do ministério com eles. Quase 100% do que eu sei, do que eu aprendi, foi com eles. Alguns irmãos já me toparam e já falaram assim, você está diferente. Mas que o pastor pegou firme comigo. E eu sou muito grata à vida deles. Muito feliz mesmo. Eles são muito importantes para mim. Lá onde eu estava estudando, eles falam que nós temos vários tipos de pais espirituais. Que é aquele que cuida da gente quando a gente está na cobertura. Ou seja, para vocês ele é um pai espiritual. Mas para mim, que ele me firmou na fé, eles são os meus pais na fé. Então a honra e esse carinho que eu tenho por eles nunca vai acabar. Porque faz parte da minha essência. E a minha essência foi construída dentro do que eles me ensinaram. E eu sou muito feliz por isso. O pastor já contou, eu estava estudando em Balneário. Eu estudo a área ministerial, faço teologia. E nós fizemos várias atividades de missões também. E eu pude aplicar lá também muito do que eu aprendi aqui. E eu espero que vocês possam valorizar muito a vida dos pastores de vocês, tanto os que foram consagrados depois, porque eles foram meus líderes também, e eles são uma bênção, e eu sou muito grata pela vida de todos vocês. Amém? Irmãos, hoje eu quero ministrar, e o tema da minha ministração é sede imitadores. O versículo base dessa noite é Efésios 5:1. Mas antes da gente ler, eu gostaria que você coloque a mão no seu coração, outra mão sobre a sua cabeça e repita comigo, por favor. Senhor meu Pai, neste momento, eu abro a minha mente e o meu coração para receber essa palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo esse versículo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando eu estava montando essa palavra, e outra coisa que eu aprendi com o pastor é sempre estar preparada. Na hora que ele veio falar comigo, ele falou, você está pronta, obreirinha? Eu falei, nem se não tivesse, eu ia estar. Ia ficar pronta na hora. E quando eu fui montando, eu fui vendo em muitas coisas que nós aprendemos durante a nossa vida e nós levamos isso para frente. Então, quando eu li imitadores, eu fiquei lembrando, porque na hora que a gente fala imitadores na igreja, a gente já lembra de quem? De Paulo. A gente já lembra daquele versículo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, antes de falar de Paulo, eu quero que vocês entendam comigo o que é ser um imitador. Um imitador é aquela pessoa que segue um modelo de referência. Então, a gente segue um modelo, a gente olha para o modelo e fala, olha, vou fazer assim e eu vou seguir assim. E quando a gente pensa em imitar, a gente pensa também muito sobre discípulo, que é uma das coisas que eu quero falar para vocês essa noite. Quando a gente pensa em imitar, eu quero que você pense primeiro em quem você tem imitado. Quem você imita? Eu imito a Cristo. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, a gente está na igreja, não precisa mentir. Quando a gente fala em imitar, normalmente a gente tem 5 pessoas que influenciam no nosso jeito de ser. 5 pessoas que você convive
ou você segue e elas definem o seu jeito de ser. Vamos lá. Ah, mas as 5 pessoas que andam comigo é minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha tia. Não, não é isso. Antigamente era aquele contato tete a tete. Ah, e a pessoa que eu converso, a pessoa que eu aprendo. Só que agora nós temos algo muito fácil. Nós temos o celular. E nós somos muito influenciados pelas pessoas que estão nessas redes sociais. E aí eu quero te perguntar, pensando agora no seu celular, quem são as pessoas que te influenciam? De quem você anda sendo discípulo, sem você saber? Quem você anda seguindo? Quem anda moldando o seu jeito de ser? Eu fiquei pensando isso, irmãos, eu estou aqui falando, mas uma coisa eu tenho para contar para vocês. Quando a gente fala, normalmente, a gente prega sobre aquilo que a gente precisa aprender. Então, vamos aprender junto. Quando a gente fala sobre discípulo, o discípulo é aquele que aprende, aquele que segue, aquele que observa e reproduz aquilo. Então, se tem alguém que você segue, que você acompanha, que você fala assim, isso eu quero para mim, e reproduz, você está sendo um discípulo. E aí? Agora a gente já começa a pensar naquelas pessoas da internet, porque aí sempre tem aquela pessoa, os homens eu não sei, acho que é mais... Ixi, irmãos, eu tenho 4 irmãos homens e não estou sabendo falar de homem. E tem meu pai ainda. Pensa. É futebol, irmãos, que vocês vêem no celular? Deve ser. Eu não sei time nenhum e eu sou flamenguista. Acho que deu para perceber. Mas eu vim na paleta da igreja hoje. Eu, por exemplo, sigo muitas mulheres que falam sobre estilo de roupa. Então, acabo olhando e sendo influenciada a me vestir como eu vejo. Ou a me maquiar como eu vejo. Então, tem pessoas que me influenciam fora das pessoas que eu vejo todo dia. E aí, eu quero que você pense sobre isso. Quem são essas 5 pessoas na sua vida? Quem são as pessoas que influenciam o seu modo de ser? Quem são as pessoas que estão fazendo você seguir por o caminho que você está seguindo? E aí, eu quero falar agora sobre como era ser discípulo no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, eu não sei se vocês sabem, irmão, mas as estradas eram de terra. Não tinha carro, não tinha uma motinha. Jesus não fazia dandandandan, não andava de caminhonete. E naquela época, discípulo era aquele que andava bem pertinho do seu mestre, ao ponto de se sujar com a poeira que saía da sandália dele. Imagina, você andar tão pertinho da pessoa. Já viu quando você vai na roça e você fala até para os meninos assim, para de bater esse pé que a poeira está subindo. E aí, imagina você andar tão perto de uma pessoa, a ponto de você se sujar com a poeira das sandálias dele. Esse tipo de atitude era muito importante para os discípulos, porque o objetivo deles era ser igual ao mestre. O que eles queriam na vida deles era que as pessoas olhassem para ele e falassem, nossa, esse sim segue o mestre dele. Eles andavam pertinho dos mestres, porque aquilo representava proximidade. A poeira, as roupas manchadas de poeira, representavam compromisso, dedicação. O caminho do meu mestre é o meu caminho. Ele anda e eu vou, e é isso. Tanto que quando você vai pensar sobre ser discípulo, o discípulo é aquele que busca ter a vida como o do mestre. Então ele segue todos os passos. Então assim, os discípulos mais cuidadosos eram aqueles mais parecidos com o seu mestre. E aí fica mais uma pergunta: com quem que a gente anda sendo parecido? Eu fui lendo essa palavra e aí eu fui pensando em todas as pessoas que eu já pareci nessa vida. Lá no meu curso eu
Chegou uma fase da minha vida que eu começava a falar as coisas e falava assim: gente, mas eu estou parecendo a minha mãe, que loucura. E aí a minha mãe é muito decidida, muito assim, faz e acontece, e eu sou, irmão, só a paz do Senhor, que para deitar vai 3 dias. E a minha mãe, não, minha mãe é... E aí teve um dia que eu estava assim: não, gente, vamos pegar, vamos resolver que não sei o quê. Aí eu parei e falei: opa, isso aí não sou eu, não. Os meus pastores aqui sabem, os meus líderes também, que eu sou uma bênção, irmão. Eu aprendi, mudei muito, mas que eu sou devagar, eu sou. E aí, na hora que eu olhei assim, eu falei: meu Deus, só faltou eu comer jiló agora. Faltou comer pé de frango agora. A minha mãe fala todo dia pra mim: minha filha, você vai comer jiló um dia. Você não comia aquilo, agora você vai fazer. Aquilo outro você vai fazer. E eu tô até com medo, irmão, de comer jiló. Mas misericórdia. Então, eu quero saber se, com tudo que eu estou falando, você consegue ver com quem você se parece. Com quem você está imitando, quem você segue os passos. Porque a cada dia que passa, a gente tem que pensar isso, avaliar as 5 pessoas que nós seguimos. Porque às vezes nós começamos um ano novo, começamos uma vida nova, mas o nosso ciclo continua o mesmo. As pessoas que nos inspiram continuam as mesmas. E quantas vezes Deus às vezes já falou para você: essa amizade não é boa, esse convívio não está certo, e você mantém as mesmas atitudes, porque o seu ciclo continua o mesmo. E às vezes não é de pessoas do seu dia a dia, como eu disse. Às vezes são pessoas que você segue nas redes sociais, são coisas que te influenciam sem você nem ver. Mas fique em paz, irmão, isso acontece com todo mundo. Vira para o seu irmão do seu lado, para ele não ficar constrangido agora que pesou o clima. Fala para ele: está tudo bem. Acontece com todo mundo. Irmãos, o nosso maior exemplo de mestre é Jesus. Jesus, lá em João 13, se você quiser abrir comigo. Em João 13, até o 15, diz assim: vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quando os discípulos escutaram isso, eles tinham que pensar. Porque no tempo de Jesus, pessoas de autoridade não lavavam os pés das pessoas. E como eu falei, as estradas de terra sujavam, e quando as pessoas iam entrar em casa, normalmente os servos vinham e lavavam os pés. Mas nesse caso foi Jesus, que era mestre e Senhor. E ele fez porque ele queria dar o exemplo aos discípulos dele. Porque eles faziam o que o mestre fazia. Então, isso é uma coisa que às vezes eu brinco muito com os meus irmãos, que eu falo: eu só não te mato porque Jesus não matava os irmãos dele. Porque nós temos que pensar na nossa vida, quantas vezes nós paramos para pensar se Jesus realmente faria aquilo? Quantas vezes nós paramos para pensar se as nossas atitudes realmente têm a ver com aquilo que Deus quer para nós? Se tem a ver com o plano dele, com os pensamentos dele sobre nós. Porque nós sabemos que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Porque os pensamentos de mal sobre nós vêm de nós mesmos, não vêm de Deus. E nessa noite eu quero que você pense tanto sobre quem te influencia, mas sobre quem você imita nos seus piores momentos, ou nos seus melhores. Porque nos dias que o carro fecha a gente no trânsito, ou na hora que alguma coisa sai errado, é que a gente vira aquela pessoa que a gente mais imita. E
quanto nós temos imitado Jesus nos nossos dias? Quanto dele está nos nossos dias? Porque não é fácil, irmãos, eu sei. Mas todos os dias nós temos que parar e pensar: ele realmente faria isso? Ele realmente agiria assim? Porque ele é nosso maior exemplo em tudo. Ele nos amou primeiro, para que nós possamos amar o próximo. E não o próximo que a gente gosta, que a gente sentou do lado, mas todos os nossos próximos. Todos aqueles que a gente não quer ver a cara, todos aqueles, né, que a gente se irrita, que quando eu falar assim, pensa numa pessoa que te irrita, você já pensou nessa pessoa que você tem que amar mais? Então, tudo do nosso dia a dia tem que ser moldado por Cristo. Tudo na nossa vida tem que ter base em Cristo, porque Ele é nosso maior exemplo. Agora, igual eu falei para vocês, irmãos, quando a gente fala de imitadores, a gente pensa em quem? Em Paulo. Então vamos falar de Paulo. Paulo, todos nós conhecemos a história dele, que ele era um perseguidor dos cristãos. Ele não andava com Jesus, mas ele andava de acordo com as leis de Moisés. Ele era um religioso da época. Mas depois de um encontro sobrenatural com Cristo, ele foi transformado. E ele passou a viver 100% para Cristo. Eu estava conversando com a minha mãe sobre as coisas que Paulo fazia como Jesus. E ela me disse uma coisa interessante que eu fiquei pensando sobre. A principal atitude de Paulo, que parece com Jesus, é renunciar coisas boas da vida, renunciar glória, renunciar a autoridade e viver do Evangelho. Porque você pensa comigo, Jesus, ele saiu de uma posição de autoridade, ele saiu dos céus para vir aqui e morrer por você, para ele se entregar por você por amor. E por amor a Cristo, Paulo, que era um religioso, era conhecido, era uma autoridade importante daquela época, largou tudo isso para ir pregar para pessoas que nem queriam ver ele, pregar para pessoas que não aceitaram ele, pessoas que prenderam ele, injustiçaram ele. Então, quando eu penso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque ele viveu 100% o que Cristo tinha para ele. Eu gosto muito daquela passagem que ele fala em Gálatas 2:20, que ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele morreu para ele mesmo, morreu para as vontades, para aquilo que ele achava certo, para viver o que Deus tinha 100% para ele. Ele entendeu que o amor de Deus, a bondade de Deus, o plano de Deus era maior para ele, era melhor para ele e melhor para o povo, melhor para as pessoas que ele tinha que alcançar, melhor para todos nós. Porque até hoje a palavra de Paulo reflete na nossa vida. Mas a palavra de Paulo que escreveu inspirada em Cristo. Porque Paulo não falava dele, mas a vida dele refletia Cristo. Todas as atitudes dele, onde ele foi, aonde ele foi preso, onde ele foi morto, tudo em prol de Cristo. E até onde nós iríamos por Cristo. Até onde o nosso amor por Cristo influencia as nossas atitudes. Em Filipenses 21, Paulo fala, viver é Cristo e o morrer é lucro. O nosso viver está sendo Cristo. Irmãos, eu sei que não é fácil, não é algo fácil de pensar, fácil de... não agrada o nosso coração pensar que nós temos que deixar o nosso eu todos os dias e nos entregar para Cristo cada vez mais. Mas é nessa hora que nós mostramos para o tanto que nós amamos Jesus.
Porque é quando nós não queremos, é quando nós não conseguimos, nós falamos: se não for o Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não faço, eu não vou, eu não consigo. Porque a minha força vem do Senhor. O meu ânimo de vir na igreja: Deus, eu não dou conta, eu não estou conseguindo, mas eu vou porque pelo Senhor eu escolhi amar o Senhor assim como o Senhor me amou primeiro. Não é fácil, irmãos. Eu falo que eu sempre tive o sonho de estudar numa escola missionária. Os pastores sabem, me acompanharam nisso, sempre me influenciaram, mas na hora de que a gente vai, eu larguei minha família, larguei os meus irmãos, e eu cheguei lá e passei por outras dificuldades, e dias que eu queria vir embora. No tempo que eu estava lá, eu perdi familiares, colegas meus perderam familiares, muita coisa aconteceu, pessoas que não tinham recursos financeiros, dando a vida por Cristo. Mas eu não estava numa África, mas estavam se esforçando. Não pense que você tem que fazer como o outro fez. Você tem que imitar a Cristo dentro da sua realidade. É imitar a Cristo no seu serviço, na sua casa, no seu dia a dia, no seu carro, no seu trânsito. Porque as pessoas que você vai alcançar não são as pessoas que eu vou alcançar. As pessoas que você vê todos os dias não são as pessoas que eu vejo. E quem vai ir até essas pessoas? Quem vai colocar a mão no arado e dizer: conta comigo, porque eu posso, eu vou, se o Senhor for comigo, eu vou. Tem que ser você dentro da sua realidade. Tem que ser você dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu convívio social. Dias difíceis sempre vão vir. E foi para isso que Cristo deixou outro exemplo para nós. Toda vez que você sentir a dúvida: não, mas será que Cristo fez isso, passou por isso? Ele deixou um manual de sobrevivência. Ele deixou um guia que mostra tudo. Em dias difíceis você fala: nossa, isso não dá para vencer, isso não dá, eu não consigo, não é para mim. E hoje eu estava lendo e pensando, em dias que nós nos sentimos fracos, em dias que nós achamos que nós não vamos conseguir vencer certas batalhas e certas lutas, é aí que nós lembramos daquela palavra que diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu todas as provações que você acha que você não consegue vencer, para te mostrar que você dá conta. Quando você achar que essa luta é grande demais, o nosso Deus é maior do que toda luta. O nosso Deus é maior do que toda dificuldade. Não duvide do poder do seu Deus. E não duvide do amor dele por você. Eu penso que nós estamos no começo do ano. Alguns dias ainda estão fáceis, outros já começaram difíceis. Mas ao longo de todo esse ano, eu creio que nós teremos aflições, muitas aflições, problemas e dificuldades, mas nós já vencemos. Eu creio que você entra em toda a sua batalha como um vencedor, porque Cristo venceu por você. Você já é um vencedor. Essa já é a sua realidade. Mas você precisa escolher viver ela. Viver 100% na vontade de Deus. Em todos os detalhes. Pensa, Deus quer que você fique nesse emprego. Ele quer que você esteja abrindo o seu negócio. Ele quer, o que Deus quer para a sua vida esse ano? Nós fazemos aqui o plano de vida. E no plano de vida você colocou coisas que você quer para a sua vida. Mas o que Deus quer para você? Você precisa perguntar se seus planos estão alinhados com a vontade dEle. Porque Ele tem coisas melhores e maiores para nós. Ele tem planos melhores para nós. E nós temos que escolher ser imitadores de Cristo.
porque eu sei que vocês são referência para muitas outras pessoas. Porque quando você achar que ninguém te vê, você que é pai, o seu filho te vê, você tem sua família que te vê, você tem o povo do seu serviço que te vê, você imita Cristo para refletir Cristo na sua vida e no seu dia a dia. Você tem que escolher viver no centro da vontade de Deus, para que a sua vida reflita a Cristo todos os dias. E nos dias difíceis que você achar que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. E o seu testemunho será porta para abençoar a vida de outras pessoas. Todas as nossas dificuldades vencidas viram um testemunho que edifica a vida das outras pessoas. Então eu creio que nesse ano você vai viver o sobrenatural de Deus, se você andar debaixo do que Ele tem para você e o que Ele quer para você. Irmãos, eu falo isso, mas eu estou aprendendo tudo, eu estou falando e ouvindo, porque não pense que as pessoas que estão à frente de alguma coisa não passam dificuldades, porque elas passam. E saiba que a tua fé, a tua boa vontade, o teu ânimo e o teu companheirismo de estar próximo do teu mestre, daquela pessoa que te guia, é o que dá força também. Então, avalie bem quem você segue, mas seja um bom discípulo para quem você segue. Escolha bem aquele que vai te guiar, mas acompanhe a pessoa que te guia. Eu aprendi muito sobre honra lá nesse ministério onde eu estou aprendendo, nessa escola, e aprendi muito sobre honra com os meus pastores. E eu sei que muitas coisas na nossa vida nós passamos dificuldades e pensamos às vezes na gente primeiro. Mas eu vejo que a Amar e Servir é uma igreja muito amorosa, é uma igreja de coração, é uma igreja que se entrega. E você faz parte disso. Então eu quero que você leve consigo bons exemplos aqui, assim como eu levo para mim. Exemplos de fé, exemplos de perseverança, exemplos de pessoas firmes que me ensinaram grandes coisas. E eu creio que tudo que você aprendeu, das pessoas que você escolheu seguir, ou das pessoas que vão entrar no seu novo ciclo, são pessoas que vão edificar a sua vida. E eu creio que a partir de agora, você vai entender e buscar pessoas que realmente vão edificar a sua vida e mudar o seu ciclo, para que as pessoas toquem a sua vida de verdade. Não deixe que más influências te guiem. Não deixe que vozes aleatórias te guiem. Siga a voz do seu mestre. E o nosso mestre é Jesus. E Ele deixou pessoas capacitadas para nos guiar aqui. Amém? Então eu peço para você ficar de pé nesse momento, que eu quero orar pela sua vida e te abençoar.